Eu tentei, como eu tentei, você não tem ideia o quanto que eu tentei. Eu tentei, como eu tentei me aproximar de você, só para sentir o calor do seu abraço. Tentei muitas vezes, debruçado ao telefone, discar e rediscar o número que você havia me passado. Ele saltitava à minha frente e me impulsionava a continuar tentando, sem que houvesse respostas do outro lado. Não sei se às vezes pela sua ausência ou por ignorar os toques de súplicas, já que o telefone chamava para que fosse atendido e jamais o era. Após insistentes tentativas, eu lamentava a sorte e recuava temporariamente. No dia seguinte a história se repetia e já não mais chamava insistente o número discado porque ou às vezes você desligava da tomada ou simplesmente deixava o acaso fora do gancho, fugindo do meu assédio apaixonado. Eu tentei aprender com isso e resolvi mudar a estratégia através da internet e fui muito mais longe ainda. Tanto era o meu desejo de não desistir de você. Me fiz poeta para confeccionar em prosa e em versos algumas palavras-chave, na tentativa de que elas adentrassem em seu coração e de forma sublime e inquestionável a sugestionasse a me querer. Eu tentei respostas e conhecimento nos sonetos eternos de Camões, nas poesias de Pablo Neruda, nas histórias extraordinárias de Edgar Allan Poe, no Mensagem de Fernando Pessoa, no livro de Romeu e Julieta de William Shakespeare, no Dom Casmurro de Machado de Assis, no Navio Negreiros de Castro Alves, nas Vidas Secas de Graciliano Ramos, na Perícia de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, nos Contos Consagrados de Rubem Fonseca, na Curitiba Perdida e nos mini-contos de Dalton Trevisan, no Admirável Mundo Novo de Adolf Huxley, no Incidente de Antares de Érico Veríssimo, no magnífico romance O Senhor de Sandara de Carlos Pecote Gonzalez, no Homem de São Petersburgo de Ken Follett, no Jardim de Mentiras de Ellen Gould, o Poderoso Chefão de Mário Puzo, como escrever um romance de sucesso de Albert Zuckerman, e O Vento Levou de Margaret Mitchell, o inesquecível Pássaro Ferido de Colin MacDougall, 80 anos de poesia de Mário Quintana, A Profecia de Khalil Gibran, A Terceira Visão de Lubzama Rampa, Guerra e Paz de Tolstói, A Sátira de Jô Soares em Xangô e O Homem que Matou Getúlio Vargas. Me senti rico com a Árvore que Dava Dinheiro de Domingos Pellegrini. Refleti sobre as loucuras de Paulo Leminski. Sofri com a morte do Ângelo Rocco de Paulo Venturelli. Me encantei com a trilogia ecológica de Yves Ubli. A sensibilidade poética de Helena Collodi. O Infinito em Mim de Adélia Maria Wellner. Os sonetos de Cecim Calisto. A alvorada poética de Horácio Portela. A crítica à razão tupiniquins de Roberto Gomes, o trapo de Cristóvão Tesa, as pedradas em crônicas de Marilda Confortim, o impressionante Depois da Tempestade de Rodrigo Bertozzi, os haikais de Delores Pires. Sorvi dezenas de livros de trovadores e poetas talentosos de meu Brasil, A Senhora de José de Alencar, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, Gabriela Cravo e Canela, do sempre brasileiro Jorge Amado. Refleti sobre o Inferno de Dante e aprendi muito com O Pequeno Príncipe. Devorei os romances de Sidney Sheldon e deleitei-me com o detetive Poirot em dezenas de livros de Agatha Christie. Vivi o amor e as
Pedras, de Carlos Heitor Coni, Harpa Submersa, de J.G. de Araújo Jorge, O Rapto do Garoto Dourado, de Marcos Reis, Os Desencontros de A História de Aires Amoner, A Filosofia de Sócrates, A Expulsão dos Poetas na República de Platão, O Processo, de Franz Kafka, As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, Refletir com 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, Água Viva, em outros, de Clarice Lispector, Como Falar Corretamente, de Reinaldo Polito, de Artêmios Amon, Execução, Pame, de Jamil Gabardo Gomes, Respingos de Amor, de Gilmar Votolini, Romances da Inconfidência, de Cecília Meirelles, o Livro da Sabedoria Paterna, de H. Jackson Brown, Como Tornar-me Invisível em Curitiba, do saudoso amigo Jamil Snege, O Diário de um Mago, de Paulo Coelho, e o Diário de um Magro, de Mário Prata, Mudando o Amanhã, de Silvio Cruz Lopes, Pensamentos para Ser, de Jean Mossato, Guerreiros do Século XXI, de Wilson Mailer, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, de Dele Carnegie, Os Poetas da Inconfidência, por José Lino Grunewald. Viajei pela Nova Zelândia, na obra de José Hernani Carvalho Peixoto. Descobri o que podemos aprender com a Dinamarca, com Márcia de Oliveira. Deixe Minhas Toalhinhas de Crochê, de Maria Helena Furlaneto, A Princesa e Eu, de Lourdes Struzzi, As Aventuras de Catherine, de Hugo de Souza Vieira, Espelhos de Cristal, de Osmar Soares Fernando, Otimismo em Gotas, de R.O. Dantas. Deliciei-me com a obra de Carlos Drummond de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo, Sem Renúncias, de Munir Guérios, Fazendo o Dia, de J. Marins, Os Sonhos Morrem Primeiro, de Arnold Robbins, O Sorriso do Lagarto, de João Ubaldo Ribeiro, Sombra e Escuridão, de Malba Tahan, O Maior Vendedor do Mundo, de O.G. Mandino. Esta é uma pequena amostra da minha devoção, pois não me recordo nesse momento de centenas de outros livros e autores sorvidos e pesquisados, os quais carinhosamente me fizeram companhia dos meus momentos de angústia. Foram tantas as reflexões e questionamentos que finalmente eu descobri com sabedoria: você não me merece 1/1000 de minha atenção. Adeus, Josias Moreira de Alcântara, de Curitiba, Paraná, para o mundo. Dê joinha, comente, compartilha e me siga.